Nas colinas áridas e isoladas da Cordilheira de Sierra Nevada, na Califórnia, erguem-se as silhuetas decadentes e cinzentas de Bode, reconhecida amplamente como a cidade fantasma mais preservada e assustadora de todo o continente americano. Suas centenas de estruturas de madeira envelhecida permanecem exatamente no mesmo estado de abandono desde que os últimos moradores partiram, criando um imenso museu ao ar livre congelado no tempo. No entanto, o verdadeiro mistério que envolve esse reduto histórico não reside na arquitetura colonial preservada, mas sim em uma terrível e implacável força invisível conhecida mundialmente como a Maldição de Bode. Moradores regionais e guias turísticos afirmam veementemente que qualquer visitante que ousar coletar e levar consigo o menor fragmento da cidade, seja uma lasca de madeira, um prego enferrujado ou uma simples pedra do chão, será perseguido por uma sequência avassaladora de azar severo, acidentes inexplicáveis e ruína pessoal por muitos anos. Esta história possui fins de entretenimento e preservação histórica. É um mergulho profundo nas lendas e crônicas da fronteira americana, não um relatório factual definitivo. No Velho Oeste, a poeira do tempo costuma cobrir as linhas finas que separam a realidade histórica do mito popular, mas o impacto psicológico dessa lenda continua a ecoar fortemente nos dias atuais. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar. O vento conserva o ranger das portas e sopra cortante pelas janelas quebradas dos antigos salões e residências vazias, onde as mesas e os pertences pessoais foram deixados para trás, intocados, como se a população tivesse desaparecido em uma única tarde. Para compreender as origens dessa mística sobrenatural, precisamos refazer os passos dos pioneiros até o final da década de 1870, quando Bode viveu sua era de ouro avassaladora. Tudo começou com a descoberta de imensas jazidas de metal precioso nas montanhas por mineradores obstinados, transformando um acampamento isolado em uma metrópole vibrante e caótica de quase 10.000 habitantes. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que a riqueza súbita e o isolamento geográfico formavam o terreno perfeito para o surgimento da criminalidade e da desordem generalizada. Bode tornou-se rapidamente uma das cidades mais violentas de toda a fronteira ocidental americana, registrando confrontos armados quase que diariamente entre garimpeiros gananciosos e fora da lei. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada. A verdade é mais complicada. Muitos acreditam que a suposta maldição nasceu de rituais antigos ou de perdas trágicas ocorridas nos poços de mineração profundos. Mas os registros indicam que a mística protetora ganhou força muito tempo após o esvaziamento total das minas. Quando a extração de ouro tornou-se economicamente inviável e as famílias abandonaram as estruturas de madeira à própria sorte, o local passou a ser administrado pelas autoridades responsáveis pela zona como um parque histórico estadual protegido. Foi exatamente nesse período de transição institucional que os primeiros relatos documentados sobre eventos bizarros e infortúnios severos começaram a ser registrados nos diários dos guardas florestais da região. Se o seu caminho cruzou com o nosso nesta jornada misteriosa, você já percebeu que as ruínas de Bode guardam segredos que transcendem o tempo. Deixe o seu gostei registrado para fortalecer nossa comunidade de apaixonados pelas crônicas da fronteira e continue sintonizado na cela, pois o que revelaremos a seguir expõe as evidências físicas que deixaram até os maiores céticos completamente sem palavras. O que vem a seguir é o coração desta história. Um experiente guarda florestal encarregado de monitorar a área protegida, chamado Harvey Lawson, passou décadas coletando correspondências e pacotes postais enviados de todas as partes do mundo para o escritório central do Parque de Bode. O conteúdo dessas caixas era invariavelmente o mesmo: pequenas pedras de arenito, dobradiças velhas, cacos de vidro colorido e pedaços de ferro retorcido
todos acompanhados por cartas anônimas repletas de desespero moral e pedidos sinceros de perdão. Antigos relatos contidos nesses documentos sugerem de forma muito contundente que os remetentes eram turistas arrependidos que haviam coletado os objetos como recordações inocentes de suas viagens de férias. No Velho Oeste, homens que profanavam túmulos ou locais sagrados sabiam que a terra cobrava seu preço, e os visitantes modernos pareciam experimentar essa mesma penalidade psicológica. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. As cartas recebidas por Harvey Lawson detalhavam tragédias pessoais que começavam poucas horas após o cruzamento dos limites territoriais de Bodie com o souvenir roubado. Um dos relatos mais impactantes veio de um viajante chamado Gregory Henderson, que admitiu ter coletado uma pequena pedra cinzenta, atrás do antigo salão de jogos da cidade fantasma. Em sua carta de retratação, Gregory descreveu que, nos meses subsequentes ao ato, sua residência enfrentou um incêndio inexplicável. Seu veículo sofreu uma pane catastrófica em uma rodovia deserta e sua estabilidade financeira desmoronou completamente de forma irreversível. Histórias idênticas de problemas severos de saúde, acidentes automobilísticos graves e divórcios repentinos acumulavam-se nas gavetas do guarda florestal, criando um arquivo massivo de evidências psicológicas sobre o peso moral da maldição. Os céticos afirmam que tudo não passa de mera coincidência e autossugestão mental, mas a quantidade massiva de artefatos devolvidos anualmente provou ser um fenômeno prático e inegável que forçou as próprias autoridades encarregadas da região a criarem uma ala específica para armazenar os itens que retornavam para o seu local de origem nas montanhas da Califórnia. As histórias de infortúnio propagavam-se com tamanha velocidade pelos jornais regionais que o mito da maldição acabou por moldar a própria identidade pública de Bodie. Historiadores e sociólogos que analisaram o fenômeno nas décadas posteriores apontavam que a mente humana tende a associar eventos negativos aleatórios a transgressões morais cometidas previamente, gerando uma espécie de culpa autossugestiva. De uma perspectiva estritamente psicológica, a sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que retirar algo de um local histórico preservado gera um peso na consciência que amplifica qualquer pequeno azar cotidiano. Poucos sabem o que aconteceu a seguir. Os próprios guardas florestais do parque admitiram em relatórios internos que a lenda operava como uma excelente ferramenta de conservação patrimonial. Sem recursos massivos para policiar cada canto das centenas de construções abandonadas, o poder institucional da época encontrou no folclore sobrenatural o aliado perfeito para desencorajar o vandalismo e o furto de relíquias. No Velho Oeste, homens que viviam da exploração sabiam que o medo do invisível costumava ser muito mais eficaz do que a ameaça de uma multa governamental. No entanto, mesmo com explicações lógicas baseadas na psicologia de massas, certos incidentes registrados nos arquivos do parque continuavam a desafiar a racionalidade dos analistas mais céticos. Esse é o tipo de detalhe que os livros de história costumam deixar de fora. Em 1994, uma remessa postal vinda da Europa trouxe de volta um relógio de bolso quebrado, coletado décadas antes por um turista estrangeiro das ruínas de uma antiga estalagem em Bodie. O pacote continha uma confissão detalhada descrevendo uma sequência ininterrupta de falências comerciais e perdas materiais que pareciam desafiar qualquer cálculo de probabilidade estatística, o que tornava o caso profundamente perturbador para as autoridades responsáveis pela zona. Era o fato de que, ao devolver o objeto físico para o seu local de origem exato, a maré de infortúnio cessava de forma quase imediata, conforme relatado pelos próprios envolvidos em cartas posteriores de agradecimento. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde: a preservação quase milagrosa das estruturas de madeira de Bodie diante de incêndios florestais sazonais
e invernos rigorosos nas montanhas da Sierra Nevada também alimenta a crença de que algo além do controle humano vigia o vilarejo abandonado. Cidades vizinhas que floresceram no mesmo período foram completamente consumidas pelo tempo ou por desastres naturais, enquanto Bode permanece firme, com sua poeira cinzenta e seus segredos intocados pelo progresso urbano. Os registros sugerem que a atmosfera de isolamento total e o silêncio sepulcral que domina as ruas desertas criam uma imersão emocional tão profunda que o visitante sente-se caminhando em um cemitério de memórias vivas. Pare por um segundo e pense no que isso significa. A verdadeira força duradoura da lenda de Bode não reside na comprovação científica de forças místicas operando entre as tábuas velhas, mas na profunda reverência que o ser humano ainda guarda pelo passado. A maldição tornou-se um guardião moral autônomo, garantindo que o Oeste selvagem permaneça exatamente como foi deixado pelas gerações que o ergueram com suor, honra e ambição. Cada pedra que repousa no solo da Califórnia carrega o testemunho de uma era de pioneiros, xerifes e garimpeiros que encontraram ali a glória ou a ruína espiritual. Agradeço profundamente por caminhar conosco até o encerramento desta jornada misteriosa e fascinante pelas ruas silenciosas de Bode no canal Faroeste Contado. Sua valiosa companhia demonstra um respeito autêntico pelas crônicas mais profundas e preservadas da nossa fronteira americana. Se este mergulho nas lendas psicológicas e sobrenaturais da Califórnia trouxe valor e entretenimento de qualidade ao seu dia, deixe seu gostei registrado para impulsionar nossas investigações históricas. Caso você ainda não faça parte da nossa selecta comitiva de exploradores do passado, inscreva-se no canal agora mesmo, pois todas as semanas desbravamos juntos um novo mistério ou conto inesquecível do Oeste Selvagem. Deixe sua opinião sincera nos comentários. Você acredita que as histórias de azar dos turistas são apenas frutos de coincidência e culpa? Ou a terra de Bode realmente pune quem ousa violar seu repouso eterno? Existe outro grande mistério da fronteira aguardando por você na sua tela neste exato momento. Nos vemos na próxima viagem pelas trilhas esquecidas do tempo.